Bem, pessoal, sobre essa introdução à probabilidade, ela normalmente ela é vista no segundo ano, mas essa probabilidade que eu quero passar no primeiro, ela é bem tranquila. Eu às vezes até costumo passar para os alunos no sexto ano, porque envolve fração, né? Então, nas questões de probabilidade, você tem que saber quatro coisas. Que é experimento aleatório, espaço amostral, um evento e a fórmula da probabilidade. Só isso, que é bem fácil. Os exemplos de experimento aleatório é tipo, por exemplo, esse tipo de pergunta: o lançamento de uma moeda, o lançamento de um dado, a retirada de uma carta de um baralho. Isso são chamados de experimentos aleatórios. Dentro disso, a gente vai começar a estudar algumas coisas nesse experimento aleatório. Aí dentro do experimento aleatório, a gente tem um espaço amostral. O que seria o espaço amostral? A gente denomina espaço amostral por esse ômega, a letra grega, ou U, que é o universo, que é o total de possibilidades. Então, eu tento dizer que é o total, né? Total de possibilidades. Possibilidades, certo? Eu gosto de pensar assim, né? O pessoal inventa não, o nome correto e tudo, mas exemplificando, né? Deixando mais simples assim. Por exemplo, o que é espaço amostral? Dentro de um lançamento de duas moedas, a gente quer saber a quantidade desse espaço amostral, né? Qual o total de possibilidades. Por exemplo, se eu lançar uma moeda, eu vou, por exemplo, aqui no lançamento de duas moedas, certo? Eu vou ter, de duas moedas, eu posso ter cara, eu chamei de cara de K e coroa de C. Eu posso ter cara e cara, né? Nas duas moedas. Aí isso aqui seria o meu espaço amostral, né? Ou também poderia ter cara e coroa na segunda moeda. Também poderia ter coroa e cara, né? E também coroa e coroa. Então, no total, eu teria 4 possibilidades, certo? 4 possibilidades, ok? Ou tu poderia até pensar também o seguinte, ó, de possibilidades, por exemplo, total, né? Espaço amostral. Numa moeda você tem quantas possibilidades? Duas, cara ou coroa, né? Na segunda moeda você tem quantas possibilidades? Duas. 2 vezes 2, 4. Isso aqui é o total de possibilidades. Isso aqui é o teu espaço amostral, certo? Por exemplo, aqui, ó, no lançamento de um dado, você tem quantas possibilidades? Você tem 6 possibilidades, porque teu espaço amostral vai ser conjunto dos elementos de 1, 2, 3, 4, 5 e até o 6, né? Que o dado é assim, certo? E no lançamento de dois dados, é só pensar a mesma coisa que eu fiz aqui das moedas, ó. Então, meu espaço amostral de duas moedas, no lançamento de um dado, eu tenho 6 possibilidades. Na segunda, 6. Pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 6, 36. Ok, pessoal? Possibilidades. Tá certo? Esse é o total de possibilidades nesse experimento aleatório. Continuando aqui, a outra coisa que você tem que saber é o que seria um evento, certo? Esse evento eu costumo dizer que é o que eu quero que saia, certo? Por exemplo, aqui vou te dar um exemplo bem aqui, ó. Um exemplo, o lançamento de um dado existe quantos números ímpares, certo? Então, o meu evento, que é dado por E, então o número do evento, né? Vai ser números ímpares, como eu tenho no dado é de 1 a 6, então eu vou ter os números ímpares 1, 3 e 5, certo? Então vai ser um total de... Esses aqui são os meus elementos, né? Então eu vou ter um total de evento igual a 3, que são 3 números ímpares, certo? Dentro desse conjunto aqui. Esse é o evento, é o que eu quero que saia, entendeu? Por exemplo, desse conjunto A, tem 1, 2, 3, 4, 5 até 8. Eu quero saber quantos desses números aqui são primos. Primos são aqueles números que são divisíveis apenas por 1 ou por ele mesmo. O 1 não é primo, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo e o 7 é primo. Eu tenho quantos números aqui? Eu tenho quantos números primos aqui? Então, o número de evento aqui, o que eu quero que saia, né? O meu evento, são 1, 2, 3, 3 e 4. Então, são 4 o que eu quero que saia, certo? Então, o que é probabilidade mesmo? É simplesmente, pessoal, dividir o que eu quero, certo?
pelo total de possibilidades. É justamente o número de eventos dividido pelo espaço amostral. É só isso, professor. Só isso. Por exemplo, ó, no lançamento de uma moeda, ele quer saber qual a probabilidade de sair cara. Poxa, então a probabilidade é o número de eventos dividido pelo número de espaço amostral. Mas esquece essa forma, é só tu pensar o seguinte: o que eu quero que saia é cara. Numa moeda você só tem duas faces. Então é uma que é cara, um total de quantas? De duas. Pronto. Você tem um meio de possibilidades. Ou pode também sair como número decimal, que o meio é 0,5, ou pode ser em porcentagem, que é 50%. Todas essas aqui estão corretas. Depende do que a questão está pedindo. E para finalizar a aula aqui, ó, ele quer saber o seguinte. Nesse terceiro exemplo aqui, nesse conjunto A, qual a probabilidade de ser primo? Qual a probabilidade de cair um primo aqui, ó? Então a probabilidade é a seguinte. Vamos primeiro para o total, pessoal, embaixo. Tem quantos números aqui? De 1 até 8? 8. Então a probabilidade é alguma coisa por 8. Quantos são primos? 2, 3, 5 e 7. Então eu tenho 4 de 8. Simplificando em cima e embaixo por 4, você tem sempre que simplificar a fração, né? 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2. Dá um meio. Ou 50%, né? Ou 0,5. Deu para entender como é fácil? Nessa segunda aqui, ó. Esse terceiro exemplo. Nesse conjunto B, eu tenho essa quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então a probabilidade... Ele quer saber o seguinte. Nesse conjunto B, a probabilidade de sair o número par. Fácil. A probabilidade, o total vai ser 5. Né, que eu tenho um total de conjuntos, meu espaço amostral, né? E embaixo é um evento. Eu tenho quantos pares aqui? Tenho 2 e o 12. Então são 2 quintos. Se você dividir aqui vai dar 0,4 ou 40%. Então, pessoal, é muito fácil isso aqui, tá certo? Então fica aí a lista de exercícios aí na descrição do livro. Baixa e tente resolver, beleza? Valeu!